A invenção do motor a vapor e posteriormente a explosão levou à fundação de inúmeros fabricantes de equipamentos de construção e manuseio na primeira metade do século XX. Em grande parte, essas empresas surgiram em torno de um propósito específico para o qual se descobriu uma aplicação generalizada, como por exemplo, um aperfeiçoamento de máquina existente, ou ainda uma ideia nova e simples, como colocar uma lâmina na frente de um trator, que até então só puxava implementos e materiais. Até os anos de 1950, as poucas fusões que ocorreram, como Holt e Best, formando a Caterpillar, foram fatos isolados. Muitas empresas foram criadas em torno de seu fundador, como J.I. Casey, John Deere, Harry Ferguson, P.E.H., enquanto outras nasceram de empresas já existentes, Bill Cyrus, Merian, Euclid, International, Link Belt, Michigan, ou foram renomeadas após fusões, Pomag, Lorian, Metso, VCE. A partir dos anos de 1980 e principalmente nos anos de 1990, houve uma grande quantidade de fusões e incorporações que transformou por completo o conjunto dos fabricantes. A AEM, Associated Equipment Manufacturers, grupo voltado para novas soluções e exploração de recursos de comércio industrial, elaborou um levantamento de todas as fundações, fusões, aquisições e encerramentos ocorridos no período de 1834 a 2009. É possível observar empresas extremamente agressivas no processo de fusão e aquisição, como Terex, Case New Holland e Volvo CE, e outras que após um longo período de estabilidade resolveram diversificar a atuação por meio de aquisições, como Caterpillar, por exemplo. Alguns grupos tiveram duração bastante efêmera, como o IBH, que entrou em colapso em 1983 após um processo bastante agressivo de aquisições, enquanto certos setores surgiram na linha de especialização e ajuste de mercado, como guindastes e equipamentos de pavimentação e britagem à frente. Caterpillar. Fundada por C.L. Best, a Best fundiu-se com a C.H. Holt em 1925, resultando em uma empresa chamada Caterpillar Tractor Company. 6 décadas depois, em 1985, a Aubrey foi vendida para a Raygo, adquirida pela CMI naquele ano. Em 1984, a Caterpillar passou a comercializar unidades produzidas pela CMI e em 1988 adquiriu o direito de fabricação das linhas de compactação e asfalto da Raygo e Aubrey. Em 1975, a Caterpillar comprou a David Brown e o direito de fabricação dos caminhões articulados DJB. Em 1991, comprou a Barber Greener da Aztec e em 1995 vendeu a linha de centrais misturadoras Weibel para a Röntgen. A linha de pavimentação em concreto da Barber Green foi vendida para S.C. Johnson em 1985. Em 1986, a Aztec adquiriu a Barber Green e em 1998 a Johnson Crushers. Em 1991, a Caterpillar comprou a Barber Green da Aztec e em 2000, a Baitely. Em 2005, adquiriu uma participação minoritária da Shandong SEM Machinery, completando a aquisição do controle em 2008. Case New Holland. A Case foi fundada em 1863 por J.I. Casey para a fabricação de equipamentos agrícolas. Em 1967, adquiriu a Drott e em 1976, 49% da Pockline,
um dos primeiros fabricantes de escavadeiras hidráulicas. Em 1986, comprou a Steiger Tratores e em 1988 vendeu os direitos de fabricação dos guindastes Drott para a Sherolith, além de 44% de participação na Poclain para o grupo Legris. Em 1995, vendeu os direitos de fabricação das escavadeiras Drott para Avis. Na linha amarela, a Allis Chalmers foi adquirida pela Fiat e veio a formar a New Holland, que se juntou à Case Construction para formar a CNH. Na linha de britagem, o início também passa pela Allis Chalmers, que fez parte do grupo Svedala, que gerou a Metso. Em 1997, a Link-Belt foi adquirida pela FMC. Em 1986, a divisão de construção da FMC foi adquirida pela Sumitomo, que em 1998 formou com a Case uma joint venture chamada LBX para a produção de guindastes. A Allis Chalmers possui uma linha de britagem e outra de construção, criada com a compra da Monarch, tratores, Ryan, motoniveladoras e Lee Plant Schultz, scrapers. Em 1987, o grupo Roma-Ripolla adquiriu a Nordberg e a Lucomo, e em 1989 a Timberjack. Naquele mesmo ano, a Allis Chalmers vendeu sua divisão de agregados para a Boliden. A nova empresa se chamou Boliden Allis, vendida para Svedala em 2001. Em 1996, a Allis Mineral Systems e a Trellex haviam mudado seu nome para Svedala. Em 1997, a Svedala adquiriu a Reedrill. Em 2001, a Metso adquiriu a Svedala, inclusive a Dynapac e a Reedrill, e em 2005 vendeu a Reedrill para a Terex. Em 2004, a Ingersoll vendeu a linha de perfuratrizes para Atlas Copco e a Metso vendeu a linha Dynapac para o grupo Autor, que por sua vez vendeu para Atlas Copco em 2007. A Ford iniciou a fabricação de equipamentos agrícolas com o nome Fordson em 1917. Em 1972, adquiriu a Retier, escavadeiras, carregadeiras e motoniveladoras, por sua vez vendida para Senbor. Em 1985, a Ford adquiriu a Sperry New Holland da Sperry Rand, que em 1986 passou a se chamar Ford New Holland. 2 anos depois, a Fiatalis, resultante da fusão entre Fiat e Allis Chalmers em 1973, e a Ford New Holland uniram suas linhas de equipamentos agrícolas e de construção. Em 1991, a Fiat assumiu o controle da New Holland, que em 1998 consolidou sua linha e a da Fiatalis para formar a New Holland Construction. Em 1999, a New Holland e a Case Corporation se uniram, formando a CNH Industrial. Dresser Komatsu. Em 1883, a Huber começou a produzir escavadeiras a vapor sob a marca Marion. Em 1977, foi vendida para a Dresser, que a repassou para a Bucerius em 1997. A International Harvester iniciou suas atividades na construção em 1956. Em 1982, foi vendida para a Dresser. Mas a linha de caminhões foi comprada por outro grupo, recebendo o nome de Pay Hauler, enquanto a linha agrícola foi adquirida pela Case em 1985.
Em 1984, a Wabco, que havia adquirido a Letourneau em 1953, foi comprada pela Dresser. Entre 1987 e 1989, a ABG produziu equipamentos com a marca Komatsu. Em 1988, a Komatsu e a Dresser formaram uma joint venture, Komatsu Dresser, que incluiu a Galian, adquirida pela Dresser em 1973. Em 1989, as operações na Europa passaram para a Furukawa e a Komatsu adquiriu a maioria das ações da Renomag. Em 1999, adquiriu o restante da Demag e em 2003 adquiriu da Krohn a linha Partec Forest, incluindo a marca Valmet. VME Volvo CE. Fundada em 1902, a Clark adquiriu a Michigan em 1953. Em 1958, a Melrose começou a produzir mini carregadeiras e a partir de 1962 receberam o nome Bobcat. Anos depois, a empresa foi adquirida pela Clark em 1969 e, posteriormente, vendida para Doosan em 2007. Décadas antes, em 1902, a Austin foi comprada pela Western, formando a Austin Western. Em 1951, tornou-se parte do grupo Baldwin Lima Hamilton, que foi vendido para a Clark. A linha de motoniveladoras deixou de ser fabricada em 1981, com a linha de guindastes Lima sendo vendida para a Grove no mesmo ano. Em 1972, a Cocoon foi vendida para Ackerman. Em 1982, foi adquirida pela Volvo. Em 1953, a Euclid foi adquirida pela GM, que vendeu sua linha de caminhões para White Motor em 1968, enquanto seus equipamentos passaram a se chamar Terex. Em 1981, a Terex foi vendida para o grupo IBH. Em 1984, após o colapso do grupo, a GM comprou novamente a Terex, repassando para a Northwest em 1987, quando essa empresa e demais holdings do grupo formaram a Terex Corp. A Dart produziu seu primeiro caminhão fora da estrada em 1937. Em 1984, foi adquirida pela United Ring e vendida para a Terex em 1988. Em 1995, a Terex adquiriu a PPM Guindastes e em 1998 vieram a American Crane, Holland Lift, OEK Mining, P-Hauler e Piner. Em 1999 foi a vez da Powerscreen, Cedar Rapids e Fenley. Em 2001, a CMI e a Atlas IRS também foram compradas pela Terex, que, em 2002, adquiriu a Jenny e a Demag. Em 2004, a Terex passou a ter 66% da American. No ano seguinte, adquiriu a Redrill da Metsu. Em 1983, a Hall Masters foi comprada pela Euclid, por sua vez assinalada pela Clark em 1984. Em 1985, a Clark, marcas Euclid e Michigan, formou uma joint venture com a Volvo chamada VME. Em 1990, a VME vendeu a linha Florestal Ranger para a Valmet e comprou a Zero-Meyer. Em 1995, a Clark Equipment foi comprada pela Ingersoll Rand
inclusive a linha Bobcat. Em 1995, a Volvo adquiriu o restante da VME, alterando o nome para VCE, Volvo Construction Equipment. Em 2007, adquiriu a linha rodoviária da Ingersoll Rand. A Zero Mayer foi vendida para o grupo IBH em 1975. A Pingan foi adquirida pela Cruzat Loire em 1977 e vendida para IBH em 1979. Em 1980, a IBH adquiriu também a Hymek, a Duomet e a Renomag, que havia sido adquirida da Rhinestone pela Massey Ferguson. Em 1981, adquiriu a Terex e em 1982 a Webull. Da GM nasceu a Terex, adquirida pela IBH. Com o colapso da IBH, a empresa passou a produzir guindastes, adquirindo inclusive a Northwest, que já havia comprado a Bucyrus. Clark, Euclid e Volvo formaram a VME, finalmente adquirida pela Volvo, tornando-se a VCE. Em 1983, a IBH entrou em colapso. Em 1987, foi a vez da Zero Mayer ser comprada pela Eider. Em 1983, pelo grupo VME. No mesmo ano, a Hymek foi repassada para o grupo NEI, encerrando as atividades em 1989. Northwest, Bucyrus e Corey. Fundada em 1875, a Ruston, Borton Proctor adquiriu a Richard Hornsby e Sons em 1892, alterando o nome para Ruston e Hornsby. Em 1919, adquiriu a Whittaker e Sons. Em 1882, a Bucyrus 80 começou a produzir as cavadeiras Thompson a vapor. Em 1930, juntou-se com a Ruston, formando a Ruston Bucyrus. Em 1946, fundiu-se com a Monahan, inventora do sistema Walking Dragline. Em 1985, a linha de construção da Bucyrus 80 foi comprada pela Northwest. A linha de Walking Dragline da Ransoms e Raper foi adquirida pela Bucyrus 80 em 1988. Em 1989, a linha de guindastes sob esteiras Air e Air foi comprada pela NCK, passando a se chamar NCK Raper. Em 1998, foi adquirida novamente pela Bucyrus, que comprou ainda a Marion no mesmo ano. A Corin adquiriu a Menck em 1963, alterando seu nome para Bowmag, e a Thiel em 1969, alterando o nome para Lorian. Em 1966, adquiriu a Bantam, mas seria sequencialmente repassada primeiro para a MK em 1980 e depois para a Master Consolidated em 1983 e para a Northwest em 1986. Em 1983, a divisão de compactadores da Hyster Hi-Pack foi adquirida pela ESCO e em 1990 a Bullmag comprou a Hyster. Em 1992, a Bullmag e a Hi-Pack se uniram, passando a constituir a Compaction American. Em 1978, a Marine foi comprada pelo grupo Fiat, que adquiriu a Bullmag em 2004. American Host, Grove, Manitowoc,
Em 1892, a Franklin alterou seu nome para American Hoist e Derrick. Em 1987, foi vendida para a Ohio Locomotive Crane. Antes, em 1983, sua divisão Bros, que fora adquirida por um grupo de funcionários, foi vendida para o Ray Go. A Grove foi fundada em 1947, passando a produzir guindastes a partir de 1959. Em 1967, foi vendida para a Kida. Em 1978, adquiriu a National Crane. Na sequência, absorveu a Manleaf. Em 1979, a linha de guindastes Lima da Clark. Em 1981, e a Coles. Em 1984. Em 1987, a Grove e a Kida foram compradas pela Hanson. Em 1995, a Grove adquiriu a Krupp Mobile Crane e em 1998 foi vendida para Keystone. Em 1998, a Manitowoc Cranes adquiriu a US Truck Crane. Em 2001, comprou a Poten e em 2002, a Grove. A Manitowoc foi vendida para a Quantum nesse mesmo ano. A P8 foi fundada em 1884 por Alonzo Pauling e Henry Harnish Finger. Em 1974, adquiriu a Rhinestone, que passou a se chamar Harnish Finger. Em 1991, incorporou a linha de perfuratrizes da Gardner Denver, depois vendida para Reed Drill em 1993. A linha de compressores portáteis da Gardner Denver foi vendida para Lee Roy no mesmo ano. Já a Joy Technologies foi adquirida pela Harnish Finger em 1994. Em 2001, a Harnish Finger mudou seu nome para Joy Global Inc. Atlas Copco, DMEG, Ingersoll. Em 1988, a Ingersoll adquiriu as marcas AB Bestmatic, Fortress, Ellet, Midland, Machinery, além da linha de compactadores da Temple, depois vendida para a Dynapac em 1989. Em 1991, adquiriu a alemã ABG, fabricante de compactadores e acabadoras de asfalto. Em 1987, a Chicago Pneumatic passou a fazer parte do grupo Atlas Copco. Em 1989, a empresa adquiriu a Robbins tuneladoras e a Kango rompedores. Em 2001, passou a integrar a Atlas Copco Construction Tools. Em 2004, a Atlas Copco adquiriu a linha de perfuração da Ingersoll Rand. Em 1988, a Tamrock adquiriu a Drilltech e a Mission Drilling. Em 1997, a Sandvik adquiriu a Tamrock e em 2007, a X-Tech adquiriu a Finetech, equipamentos de britagem. Gradall. Fundada em 1940, a Gradall foi adquirida pela Warner e Swazi em 1946, que adquiriu a Badger em 1957. A Warner e Swazi foi vendida para a Bendix em 1979 e para a Allied em 1982. Em 1983, a linha de equipamentos de construção foi vendida para um grupo de funcionários, passando a se chamar The Gradall Company.
Em 1984, a Warner Swazi adquiriu a Valmet e no ano seguinte foi vendida para a ICM. A Valmet passou a fazer parte da Sisu Corp em 1994. Em 1999, a JLG comprou a Gradle. Em 2006, a Gradle seria vendida para a Alamo, enquanto a Oshkosh adquiriu a JLG. OEK. A OEK adquiriu a linha de carregadoras da Yale Trojan em 1979, repassando para a Fawn, por sua vez comprada pela OEK em 1986. Em 1990, foi vendida para Tidano. Em 1988, a OEK adquiriu o controle da Westfield, vendida em 1990. Em 1992, a Krupp se fundiu com a Roush, que detinha 75% da OEK. Wirgen, fundada em 1961, adquiriu em 1989 a SGME, fabricante de equipamentos de pavimentação em concreto. Em 1995, englobou a linha Weibel de centrais misturadoras da Aztec e parte da Vogel, acabadora de asfalto, comprando ainda uma subsidiária alemã da Aztec. Neste mesmo ano, adquiriu a linha de fresadora de asfalto da Ingersoll-Rand. Em 1997, assumiu o controle da Vogel e em 2000 comprou a Ham. Em 2001, adquiriu a Global Asphalt, alterando seu nome para Vogel America.